Outra vez. Bom, galera, estão escutando tranquilos? Vamos lá. Vou ler aqui a questão para vocês junto e a gente vai resolver também, tá? Olha só outra questão que envolve circuito, hein? Pois é, vocês estão vendo que o circuito cai bastante no Enem, né? Fiquem espertos com circuitos, viu? Vamos lá. Em casa, uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohm, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 9 e 130 volts, tá? O número máximo de lâmpadas que pode ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Vocês entenderam a questão? Vamos lá então. Olha só, nós temos aqui um circuito desenhado, tá? E já estou, né, ficando até gago de tanto falar isso. Onde que tem esse daqui, ó, volts é a bateria. O lado maior aqui representado, né, é o polo positivo. E o lado menor, o polo negativo, né? A corrente ela vai sair daqui, ela vai passar, ó, tem um cabo, vamos ler novamente o enunciado e agora fazendo pausas para poder explicá-lo. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohm, que conecta a rede elétrica de 120 volts. Vamos parar aqui, ponto. Né? Esse aqui é a resistência do cabo, tá? Está conectado à rede elétrica de 120 volts. Então tá aqui o cabo, tá bom? Esse aqui é o cabo, tá bom? Beleza. E aí o que fala mais? Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohm estão conectadas ao mesmo circuito. Então você tem 5 lâmpadas, 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas aqui conectadas nesse circuito, ok? Estão conectadas no mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohm. Então essa daqui seria a televisão, né? Representada por essa resistência de 50 ohm, conforme ilustrado no esquema. E essa televisão ela funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. Ah, beleza. Então é 90 e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que pode ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então olha só, veja bem, essas lâmpadas estão apagadas porque as chaves estão abertas, então não está passando corrente aqui ainda, tá? Ou seja, a corrente ela vai fazer o caminho fechado, ela vai passar por aqui, ela não vai descer nas lâmpadas porque estão abertas as chaves, vai passar aqui na televisão e vai retornar para a fonte. Nessa configuração de 0 lâmpadas ligadas, tá? Se 0 lâmpadas estiver ligadas, veja como que quanto de tensão que vai chegar aqui na lâmpada, né? Vai chegar uma tensão aí aproximadamente 100 e... Ó, não vai chegar aos 120, né? Vai chegar menos, porque parte da tensão vai ser perdida aqui nesse fio de 10 ohm, beleza? Então se parte da tensão vai ser perdido nessa resistência de 10 ohm, vai chegar uma tensão menor aqui nessa televisão, de 115, 110, beleza? Então, qual que vai ser, né? Vamos trabalhar aqui o seguinte, ó. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas, né, sem que a televisão pare de funcionar, vai ser quando a televisão estiver com a tensão mínima, tipo de 90 volts, tá? Quando a televisão estiver com a tensão de 90 volts, vai ter qual que é a quantidade de lâmpadas que está sendo ligada, ok? Porque se tiver menos do que 90 volts, a televisão não funciona. Então a tensão mínima é 90, beleza? E quando tiver 90 volts, qual que vai ser o número de lâmpadas ligadas? E é isso que a gente vai ter que descobrir, tá? Como que nós vamos descobrir isso, professor? Seguinte. Professor, Opa, pode falar, Vitória.
Então, aí no caso, a gente vai ter que saber quanto de volts cada lâmpada usa, não é? Ah, não precisa. É um caminho longo, não precisa. O que a gente vai fazer? Hum, Nós vamos descobrir, né, qual que é a corrente que passa aqui. Então nós vamos supor que aqui seja 90 volts, tá? Aqui vai se ter 90 volts, que é a tensão mínima que a televisão funciona. Nós sabemos a resistência da televisão, sabemos a tensão mínima que ela funciona. Vamos descobrir qual que vai ser a corrente que passa por aqui, então, tá bom? Então vamos ver a corrente, como a gente já calculou, tensão dividido por resistência, né? Nesse caso, a corrente que vai passar na televisão vai ser igual a 90 volts dividido por 50 ohms, né? 90 dividido por 50, cortando esses zeros aqui, fica 9 dividido por 5, né? Fazendo na mão mesmo, né? Vai ficar 0, oh, meu Deus, estou viajando aqui. Acho que é a fome já, é o frio, sei lá. Vamos lá, pessoal. Vai ficar 1, né? Vai sobrar 4. Fica 1, 5, tá, 4. Agora eu coloco 0, fica 1,8. Então a corrente que vai passar na televisão vai ser igual a 1,8 amperes, beleza? Então essa é a corrente na televisão, tá? Corrente na TV. Ok? Corrente na TV, tá? Beleza, então essa vai ser a corrente na televisão. E olha só, qual que vai ser a corrente que passa aqui agora nesse fio aqui, tá? Então nós vamos pegar a corrente que passa aqui no fio, essa corrente, a corrente do fio, beleza? Vamos calcular, né? Qual que vai ser a corrente que passa no fio? Por quê? Se aqui está em 90 volts, né? Quantos volts vai estar no fio? Nós sabemos que a energia da fonte é 120 e essa energia da fonte vai ser usada, vai ser gasta nos elementos do circuito. 90 volts vai estar com a televisão e com as lâmpadas que estiverem ligadas com a televisão em paralelo, né? Porque as lâmpadas vão ter a mesma tensão da televisão porque elas estão em paralelo. E se estão em paralelo, elas têm a mesma tensão, né? Então, elas também vão ter 90 volts, tá? A mesma tensão da televisão. Se for uma lâmpada, duas lâmpadas, três lâmpadas ligadas, elas vão ter 90 volts de tensão porque estão em paralelo com a televisão. Mas aqui o fio de 10 ohm de resistência não está, né? Ele vai estar em série aqui com a fonte. Então vai ser 30 volts para o fio e 90 volts para a televisão e as lâmpadas, né? Vai vir para cá 30 volts. Beleza. Então 30 volts vão ficar com o fio de 10 ohm. E agora, qual que vai ser a corrente que passa aí então, né? Então, a corrente do fio vai ser o seguinte: tensão no fio dividido pela resistência do fio, né? Então isso vai ficar 30 volts dividido pela resistência que é 10. Corta os zeros. Então fica 3 amperes, né? 3 amperes, pessoal. Olha só. 3 amperes passam aqui, né? Nesse fio aqui. 3 amperes, né? Ó, esses 3 amperes, parte da corrente vai passar na televisão e essa corrente vai ser 1,8, né? E qual que vai ser a outra parte da corrente? Vai ser a corrente que vai passar nas lâmpadas, né? Quanto que vai sobrar de corrente desses 3 amperes, sendo que 1,8 foi para a televisão? Aí temos que fazer a conta. 3 menos 1,8 vai ser 1,2, né? Então a corrente das lâmpadas, a corrente que vai passar nas lâmpadas, a corrente nas lâmpadas vai ser 1,2 amperes. Beleza, 1,2 amperes. E olha só, como essas lâmpadas têm a mesma resistência, né? Vai ser o mesmo valor de corrente que elas vão ter, tá? Elas vão ter o mesmo valor de corrente porque elas têm todas 200 ohm. Elas têm o mesmo valor de
resistência. Isso faz sentido, porque elas são resistências iguais, então elas vão ter aí a mesma divisão de corrente, né, nesse circuito, tá? E ó, e 1,2 divide quantas quantas lâmpadas, né? Bom, vamos ver aqui. Cada lâmpada dessa vai ter quanto, né? De corrente aqui, né? Basta a gente dividir 1,2 dividido por 5 para a gente descobrir quanto que cada lâmpada dessa teria de corrente. 1,2 Vai dar 0,24. Não é esse o raciocínio, Vitória. Pera aí, eu falei errado aqui. Ai. Olha só. Olha só. Nós temos que descobrir quanto de corrente que cada lâmpada precisa para funcionar. Sendo que se cada lâmpada vai ter 90 volts, né? Porque eu pensei errado aqui, agora eu tô até pensando, alguma coisa não faz sentido, né? Mas faz sentido, mas o raciocínio correto mesmo não é esse. Nós temos 90 volts. As lâmpadas vão estar com 90 volts também de tensão. E elas têm 200 ohms de resistência. Então a corrente das lâmpadas vai ser o seguinte, ó. Tá acabando, pessoal. 2 minutos e eu acabo. Pra vocês almoçarem. Vai ser a tensão das lâmpadas dividida pela resistência delas, né? Então a tensão das lâmpadas estará também com 90 volts e a resistência é 200. Agora sim. 9 dividido por 20. Meu Deus, quanto que é 9 dividido por 20? Alguém tem uma calculadora? Eu posso fazer aqui também, se for o caso. 0,45. 0,45. Então, ó, a lâmpada precisa de 0,45 amperes para funcionar, beleza? Uma lâmpada precisa de 0,45 amperes para funcionar. Bom, nós temos 1,2 corrente de lâmpadas, né, para poder distribuir. Então, quantas lâmpadas podem ser ligadas? O que foi com a caneta? Tá ruim. Lâmpadas podem ser ligadas né? Quantas lâmpadas podem ser ligadas se temos 1,2 de corrente sobrando para elas, né? Para elas. Eita, nós. Ó, 0,45 é uma lâmpada ligada, então nós podemos ligar uma lâmpada. Quanto de corrente foi? Bom, 1,2, né? Menos 0,45 vai ficar aí 0,8 mais ou menos, né? Por aí. Então basta a gente dividir. Vamos dividir 1,2 por 0,45, né? 1,2 dividido por 0,45 vai dar quanto? Aproximadamente? Vai dar aproximadamente... acho que 2, alguma coisa, né? 2,5, 1,2 vezes 0,45 deu 22,4. Dividido, Vitória, é dividido, tá? Você tem 1,2 de corrente, que é dividir para 0,45 para ver quantas lâmpadas vão ser ligadas. Eu acho que é aproximadamente 2,3. 45 mais 2,6. 6, né? Então, ó, 2,6 lâmpadas, tá? Não existe isso, né? Ou você liga 2 ou você liga 3 lâmpadas, né? 3 lâmpadas, passou. Então o número máximo que você pode ligar vão ser, ó, 2 lâmpadas que você pode ligar. Com essa corrente de 1,2, né, amperes aqui. A resposta seria a letra B, tá? Beleza? Essa é um pouquinho mais complicadinha, né? Opa, o pessoal tá morto aí já, né?
Professor, libera nós, estamos com fome. Chega, tenha piedade. Então, pessoal, parar aqui a gravação. Depois eu disponibilizo